Então, para vocês que estão chegando aí, entrando, boa noite. Hoje eu tenho uma convidada especial aqui nas minhas lives, que eu voltei a fazer depois de muito tempo. Estava muito tempo sem fazer live, aí voltei a fazer, convidando uma pessoa bastante especial, que é a Veridiana. A Veridiana, ela é diretora de marketing do Cora Residencial Sênior, que acho que a maioria de vocês já conhece, mas depois no finalzinho até a Veridiana fala um pouquinho do Cora para o pessoal também entender, porque muitas pessoas que estão aqui vendo a live são do meu perfil e não do perfil do Cora, então eu acho que vai ser interessante para eles também ouvirem um pouquinho do que você tem para dizer. E aí eu convidei a Veridiana para a gente falar hoje sobre um tema muito, para mim, tem sido ultimamente meu xodó. Tenho gostado muito de falar sobre esse tema, que é do estresse do cuidador. É um tema bastante relevante e que, infelizmente, a gente acordou muito tarde para esse tema, né? A gente começou a se mexer um pouco mais, nós médicos, mais recentemente. É uma situação que muito poucos médicos que lidam com demência, com Alzheimer, eles se preocupam em ter esse olhar voltado para o cuidador. E a gente mais recentemente tem tido mais essa preocupação. Então eu convidei a Veridiana para a gente bater esse papo sobre esse tema que a mim me encanta muito. E eu acho que a ela também. Né, Veridiana? Não, admiro muito, né, a sua especialidade, né, você como neuro, especializada em demências, né, em tratamentos cognitivos. Você me contou, né, os seus 15 anos de experiência nisso, que eu acho super admirável, que você sempre se encantou por esse lado do cuidado e da preocupação de quem cuida, né, Ana? Eu acho isso muito bacana. A gente né, quis falar sobre isso contigo por você ser uma especialista nisso, e porque a gente, na realidade da Cora, né, que tem tanto residencial, como você falou no comecinho, voltado para idosos em São Paulo, e também a gente tem a Cora em Casa, que também cuida de idosos em casa, a gente percebe isso muito forte como uma dor do cuidador, né? E aqui a gente está falando muito do que a gente chama do cuidador familiar, do Uhum. cuidador informal, né? Que são as pessoas que estão dedicando o seu tempo para cuidar de normalmente de algum parente, em alguns casos de um amigo. E a gente, né, te ouvindo, né, você tem experiência tanto na Brás quanto no teu consultório, nos encanta quando você fala que você trata de uma doença que é uma doença da família e não do paciente idoso. E eu acho que isso nos chama muita atenção, porque ao lidar com o nosso público, né, que nos procura, a gente também lida com a família. E Eu a tenho gente definido praticamente assim. Quando me perguntam sobre o estresse do cuidador, realmente é essa a definição que eu dou. Que tá, Alzheimer é uma doença da família, não tem jeito, né? né? Sem dúvida, e eu achei isso muito bacana, porque é verdade, né? A gente acredita que a gente está lidando apenas com o idoso, enquanto toda a dinâmica, né? Você fala bastante das famílias e das famílias funcionais ou disfuncionais, e como que a família, o engajamento da família e a relação familiar afeta no tratamento de quem está sendo paciente central, mas que sem, né, toda essa órbita do familiar, a gente não consegue ignorar esse fato. Então é muito bacana quando você fala que a gente está lidando com uma doença da família. E queria te agradecer, então, por permitir a gente estar aqui hoje no seu canal. É uma honra, né? A gente se conversou algumas outras vezes. E então foi muito bacana que a gente pôde propor essa noite aqui. E eu queria começar com um dado que eu levantei, Ana, que eu achei super curioso. A gente conversou um pouquinho disso no nosso papo. Como o Brasil, você falou no começo, né, que a gente está acordando para isso, né? E como o Brasil ainda nem mensura, nem reporta, né, o estresse do cuidador familiar que está em casa fazendo disso. E eu sigo uma série de fontes americanas que dão muito esses dados e que já tem uma série de reportes. E eu trouxe alguns números aqui que eu acho super curiosos para a gente Fala dividir, pra gente. para a Fala gente pra dar gente. um pouco o contexto, né? De que provavelmente a gente vai caminhar para esses números, né, Ana? Porque o Brasil, Uhum. com esse crescimento da população e os dados demográficos que a gente vê da Sim, população sim. idosa, chegaremos lá, né? Então, Estamos nos aproximando muito das estatísticas, né? Aliás, na verdade, nunca estivemos longe das estatísticas. É que, comparativamente, a gente também, quando entram essas estatísticas, a gente naturalmente tem que comparar com o tamanho do país e tudo mais. sem dúvida.
Mas a gente está caminhando a passos largos para essa porcentagem, sim. Sem dúvida. E a gente vê que as famílias estão sendo muito afetadas e que por isso que as procuras, a gente diria que uma das maiores dores por procura de serviços de cuidado aos idosos, na Cora, essa é uma das maiores dores que a gente sente, que é o estresse do familiar que está cuidando e que passa a pedir esse auxílio profissional de eu já não consigo mais cuidar deste idoso, né? Então, como que a gente esse serviço, e a gente vai conversar um pouquinho disso e te ouvir de como que a gente pode dar essas estratégias para que de repente, esse estresse do cuidador não chegue até lá. Estava te falando de alguns números que eu acho bacana, né? De repente, para ilustrar ao público aqui da Cora, os teus seguidores talvez já saibam mais da Cora, o que é esse cuidador informal que a gente vai falar, né? O que é esse cuidador familiar, né? São pessoas que normalmente estão cuidando de alguém em casa, normalmente tem um grau de parentesco com essa pessoa a quem ela está cuidando, não são pagas, às vezes deixam de trabalhar algumas horas do seu trabalho de emprego para poder cuidar daquela pessoa. Normalmente estão cuidando de alguém que está envelhecendo, é um idoso, ou pode ser casos assim de pessoas que têm alguma inabilidade que demandam esse cuidado, né? Quando essa pessoa está cuidando em casa, ela está dando banho, está trocando fralda, ela está fazendo uma alimentação, ela está acompanhando numa consulta médica. Então, tem uma demanda de tempo e são pessoas que não têm, às vezes, a habilidade natural para esse cuidado, né? Porque é um cuidador informal. E a gente vê com esses dados que eu estava te comentando nos Estados Unidos, que é bem impressionante, como alguns dados que a gente vê aqui também no Brasil, que a idade média desse cuidador informal é de 49 mais, né? A gente fala muito dessa geração sanduíche, eu estou cuidando dos meus filhos e eu estou cuidando dos meus pais, então a idade de 49 é muito forte, e que 66% delas nos Estados Unidos são mulheres, né? Então o cuidado está muito ligado a essa faixa etária, né? E para nós tem um dado muito interessante que nos Estados Unidos, apesar da gente ter uma impressão de que tem muito serviço de residencial, ou como eles chamam, ou de nursing home, ou de assisted living, apenas 11% deles estão morando nesse tipo de morada dedicada para idosos, né? Vamos falar um pouquinho disso, talvez, por quê. E aí eu começo com uma primeira perguntinha para você, que eu acho que é sobre esse estresse do cuidador, né? A gente está falando do impacto físico e emocional que tem dessa pessoa que está cuidando em casa, que a gente ainda talvez não chegou nesses números no Brasil, mas que talvez caminhemos para lá, né? Você fala muito dos cuidados do transtorno cognitivo, que você lida com idosos que te procuram quando eles estão com algum transtorno cognitivo, e você cuida de uma doença da família. Ana, como que você acolhe, diagnostica e identifica um estresse do cuidador, né? E como que você acolhe essa família quando ela chega para você? Ela já chega mencionando que ela está com um estresse ou como que é essa trajetória da sua descoberta no consultório? É bem interessante porque, assim, às vezes as famílias vêm com características muito sutis, né? Que tem alguém ali naquele núcleo familiar passando por estresse do cuidador. Mas, na maioria das vezes, é bem gritante. Então, eu vou até comentar aqui algumas situações da minha experiência pessoal. Acredito que tenha aqui com a gente outros profissionais que também podem lidar com isso, e de repente eles têm outras dicas até para dar, né? Porque isso varia também, às vezes, do lugar que mora, tem muita cultura associada. Então, às vezes, um sinal que para mim é muito evidente, às vezes outro não é tão evidente, outro colega tem. Ah, não, quando eu recebo família que acontece isso, pode crer que é estresse do cuidador. E às vezes essa situação eu não tinha percebido ainda, entendeu? Então é até interessante que tem até outros profissionais aqui, que se tiver alguma dica, coloca aí nos comentários, que aí a gente vai crescendo, também vai enriquecendo aqui a discussão. E se vocês também que estão participando aqui, se vocês tiverem alguém que vocês acham que seria importante ouvir essa live, ver essa live, coloca aí, clica na setinha e convida essa pessoa para participar aqui com a gente também, porque vai ficar gravada no IGTV, depois a gente vai compartilhar em ambos os Instagrams, mas é sempre legal ver ao vivo, né? Porque depois a gente sempre vai deixando para depois e nunca vê.
Enfim, você me perguntou sobre que sinais, talvez, que situações que quando eu recebo a família desse paciente, eu já percebo que de repente tem algum parente ali que possa estar com estresse do cuidador, né? Algum cuidador que possa estar estressado. Bom, tem muitos sinais que são bem sutis, sabe? Que também depende muito de como é a pessoa mesmo. Às vezes, eu vou falar a filha, porque em geral, eu não quero aqui ser tendenciosa para nenhum aspecto, mas vamos falar da maioria sempre, né? A maioria são filhas, são mulheres que levam seus pais, pai ou mãe, né, para passar em consulta. Então, a maioria às vezes a própria filha, né, a própria pessoa, a própria cuidadora informal, familiar, já é uma pessoa mais estressada. Já é dela, não é porque ela está cuidando de um parente com Alzheimer. Ela já tem uma característica de ser uma pessoa mais estressada, né? Às vezes pode ter até um grau de depressão associado e tudo mais. Então você já percebe que às vezes a pessoa em si, o cuidador familiar, já é mais estressado. Então você tem que ir com muito cuidado com essa pessoa, porque como ela já tem um nível de estresse um pouco maior, ela pode inconscientemente exagerar nos relatos dela, né? Porque ela já é uma pessoa ansiosa. Então, de repente, o paciente nem está fazendo tanta coisa assim, mas como ela já é uma pessoa estressada, ou uma pessoa deprimida, ou uma pessoa com os problemas psicológicos dela, aquela situação irrita mais ela, deixa ela com mais sem paciência ainda, e aí ela pode exagerar na hora de descrever as alterações comportamentais da pessoa. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando você já percebe de cara que um dos familiares, uma das filhas e tudo, ela já é mais estressada. Tirando esse fato em si, né, porque às vezes você percebe isso, mas às vezes você não conhece a pessoa o suficiente, é a primeira vez que vocês estão tendo contato, então é muito difícil você julgar a pessoa, né? Primeira vez que você viu na vida e você já está tomando conclusão já, essa daí é estressada. Então a gente não faz isso, né? Então a gente deixa a coisa fluir. Então tem alguns sinais que a gente percebe que aquela família já pode ter um membro ou mais membros afetados com o estresse do cuidador. Em geral, é assim. Muitas coisas que eu vou falar aqui podem parecer engraçados, mas assim, mas é o que acontece, tá? É a realidade. Eu estou, olha, pelo amor de Deus, eu estou livre de julgamentos. Eu não estou julgando ninguém, eu só vou falar a realidade como ela aparece pra gente, tá? Sem julgamentos, sem nada. Bom, em geral, quando a gente tem uma consulta assim, eu costumo deixar o WhatsApp web ligado no meu computador, porque às vezes a secretária precisa avisar alguma coisa. Sim. Aí, às vezes, ela já avisa, ó, fulano já chegou, Beltrano já tá aí, pode chamar e tal, ela dá esses toques, né? Aí, quando ela fala assim, prepara, aí eu, ai, meu Deus, o que que veio? Tem 5 pessoas Uau! junto com o paciente. Tem um paciente mais 5. Eu falo, vixe, Maria, já foi, hoje acabou o dia. Por quê? Porque, em geral, famílias disfuncionais acontece muito isso. Vai todo mundo para consulta. E aí, às vezes, as pessoas falam assim: ah, mas pode ser que seja curiosidade. Todo mundo quer ouvir o que a doutora tem para falar. Mas, em geral, numa família mais funcional, que trabalha melhorzinho assim, não vai todo mundo. A própria família já vira e fala: Fulana, vai você com a mamãe ou vai você com mais Beltrano só para te ajudar, às vezes, né? Porque tem que tirar do carro. Às vezes é uma saga, né? Tem um para dirigir, às vezes quem cuida não dirige, então tem que ir quem vai dirigindo, quem vai cuidando. Então, às vezes tem todo um, né, um aparato para ir. Mas, em geral, uma família mais funcional, vai uma pessoa só, duas no máximo, entendeu? Porque já tá tudo mais ou menos certinho, já fala, olha, vai você com a mamãe, depois o que a médica passar, você passa pra gente. Eles não têm essa ansiedade de todo Mas mundo junto o na consulta. neurologista, o diagnóstico deve ser uma informação que vai de uma forma bastante forte, né? Então, você pode ter um quadro de alguém que já tem isso, mas a partir do momento que você dá um diagnóstico para uma família, isso vai impactar a dinâmica, né, dessa família, seja ela funcional ou não funcional,
a partir desse diagnóstico, o que acontece? Qual que é a jornada dessa família e como que a gente pode Então, conduzir isso para eu, evitar, eu talvez, que os cuidadores informais cheguem ao nível de estresse, né? Se a gente pudesse evitar isso. tem muita coisa que dá para fazer para evitar. O problema é que, assim, a maioria dos casos já chega com algum sintoma, né? Já chega, já entrou no quadro de demência da doença de Alzheimer. Então, a maioria deles já vem com isso. Não tem como você evitar isso. E o estresse vem muito antes de você receber o diagnóstico. Vem de toda a peregrinação que às vezes a família faz para buscar o médico ideal, porque tem muita dúvida diagnóstica. A partir do momento que você está lidando com uma doença onde não existe um exame específico para diagnosticar essa doença, e o que vale mesmo é a anamnese, é o contato médico-paciente, a impressão do médico, às vezes esse familiar que vai receber de você o diagnóstico de Alzheimer já passou em 2, 3 outros profissionais, e isso é uma coisa que às vezes dura anos. Se a gente for pensar no sistema de saúde público, uma consulta, às vezes, para você conseguir marcar um retorno, você tem uma demora aí de 3 a 4, 5 meses, às vezes. Então, você tem uma família que está vindo passando por uma saga e por uma jornada que, às vezes, já aconteceu lá 2 anos atrás e ainda não teve um ponto final. Então, realmente, essa família chega muito comprometida do ponto de vista psicológico. Então, são essas famílias, em geral, que vem todo mundo junto, entendeu? Porque porque o pensamento deles porque o pensamento deles é o seguinte, não, vamos todo mundo junto para não deixar escapar nada. Por quê? Porque ele já vem de um background aí bastante sofrido, né? Com informações desencontradas, diagnósticos desencontrados, perda de tempo no início do tratamento. Então, é uma jornada, é um estresse do cuidador que começa bem antes mesmo do cuidador ser apontado de uma forma formal, assim, olha, você agora é um cuidador. Ele já está sofrendo um estresse muito grande. Então, essas famílias já chegam com essas características. Oi? Travou. O que você perguntou? Que às vezes tem algumas outras doenças que são mais prevalentes neste cuidador, né? Que outras doenças você citaria que aparecem nesse cuidador informal quando ele chega nesse nível de estresse? Depressão é a principal. Fibromialgia. Então, são pessoas que se queixam de muitas dores, dores de cabeça, dores pelo corpo. Alterações importantes no padrão do sono. Então, tem muitos casos de insônia nesses cuidadores. Muitos casos, assim, de sono com baixa eficácia mesmo, a baixa eficiência do sono, um sono não reparador, dores pelo corpo, que é a fibromialgia, a depressão, ansiedade, até mesmo obesidade, se a gente for encarar a obesidade como uma doença mesmo, né? Esses cuidadores acabam se descuidando muito, porque eles se dedicam a cuidar do paciente, então eles cuidam muito pouco. E aí isso vai remeter a uma outra característica que você me perguntou inicialmente, só voltando à vaca fria aqui rapidinho, quais são as características que talvez me façam pensar que aquela família tem alguém passando pelo estresse do cuidador? Quando um cuidador ou algum dos cuidadores ou alguma das pessoas que estão ali naquela família se apresenta de uma forma mais descuidada. Não é desarrumado, nem com roupas que não sejam chiques, não é isso. Uma coisa é diferente da outra. Você percebe que a aparência da pessoa é uma aparência um pouco mais descuidada. Por quê? Porque ela tem um tempo restrito, X minutos, que ela tem que se dedicar. Ou ela se arruma, ou ela arruma o paciente para ir para consulta. Então, ela abdica, é um descuido próprio, é um autocuidado que está completamente despreservado. E aí a pessoa chega e você nota, isso é nítido. São pessoas que, são mulheres, por exemplo, que não vão... Porque mulher gosta de se maquiar e pinta o cabelo quando está aparecendo raiz branca e tal. A gente dá um tapa no visual, né, que a gente fala. A gente percebe nitidamente que essa pessoa, esse cuidador, essa cuidadora, está bem descuidado. Às vezes o paciente está melhor arrumado, está melhor cuidado do que o próprio cuidador. Então, isso também já é um sinal que aquela pessoa pode estar sofrendo de estresse, né? Então, aí vem a obesidade, a pessoa não se cuida, então tende a ganhar peso, dores articulares. Então, essas são a gama de doenças, mais ou menos, que a gente vê em maior prevalência nesses cuidadores.
E aí que me fica uma pergunta, né? Que a gente vê que cuidadores profissionais às vezes passam por alguma situação de estresse, mas quando a gente volta para os dados, a gente vê que o cuidador informal ele sofre muito mais em níveis muito mais altos o estresse emocional. Às vezes, muitas vezes porque ele tem uma relação com aquela pessoa com quem ela cuida, né? E aí eu fico com uma outra pergunta para você, que a partir de que momento que essas pessoas então deveriam procurar um serviço de um cuidado profissional, né? Porque queira ou não queira, assim como essa demanda e os demográficos de idosos estão crescendo, os serviços também estão crescendo, né? Então, de novo, né? Se você passa a avaliar um cuidador familiar que está cuidando de alguém, mas está chegando numa série de cuidados e pontos negativos que você trouxe aqui, por que às vezes não procurar por um serviço, né? E a gente fala muito, às vezes, de uma culpa que a pessoa sente, talvez eu vou até chamar de culpa latina, né? Que eu, como latino, não posso pôr alguém para cuidar dos meus pais ou do meu parente, ou eu não posso nem pensar em colocar ele em algum tipo de serviço ou morada que cuide dele por mim. Entretanto, né, a gente vê dados muito fortes do estresse que isso causa e como isso vai, a longo prazo, trazer um impacto muito forte na família, na sociedade, em tudo que gera esse entorno, né? Então, duas perguntas para você versus cuidador formal e informal. Quando que você indica, então, a uma família para que procure esse suporte de serviço profissional? Seja esse serviço em casa, né, como a gente tem a casa, ou seja esse serviço de passar a ter um idoso morando num residencial. Veridiana, olha, na verdade, isso é uma escolha da família, principalmente, tá? A família que vai escolher o momento certo de pedir ajuda, ou institucionalizando, ou pedindo uma ajuda de um cuidador formal, de um cuidador profissional na sua casa. E esse momento passa principalmente aqui no Brasil, não é nem a questão da latinidade, da culpa, isso também, né? Que a gente tem muito disso, a gente delega muito pouco, a gente acha que só nós vamos ser capazes de fazer as coisas bem feitas como nós fazemos. Mas principalmente aqui, por nós, passa pela questão financeira. Porque se a gente for parar para pensar, como você até comentou lá no início, o cuidador informal, o cuidador familiar, na maioria das vezes, ele está ali na faixa dos seus 49, 50 anos, que nós sabemos hoje em dia que é uma faixa economicamente ativa. Quem tem 49, entre 49 e 50 anos e 60 anos, é de onde provém o dinheiro da família, às vezes. É arrimo de família, é o empregado que vai sustentar aquela família. Quando você passa a ser cuidador de uma pessoa com Alzheimer, de uma pessoa que demanda cuidados, que demanda você estar o tempo inteiro do lado, você muitas vezes você tem que deixar esse emprego para trás. Então a gente está falando de uma pessoa que tinha seus sonhos, às vezes podia ser um profissional maravilhoso dentro do que ele fazia, um profissional, um expoente dentro da profissão dele. E de repente ele teve que deixar tudo para trás, os sonhos dele. A gente, como pessoa, como profissional, a gente tem muitos sonhos. Eu ainda sonho fazer muitas coisas na minha vida. Imagina se de repente eu tenho que parar de fazer isso, né? Para cuidar de um familiar com Alzheimer. E não há, naquele momento não aparece outra solução para mim, exceto largar o meu emprego e me dedicar a ser o cuidador familiar. Eu deixei para trás sonhos, deixei para trás uma profissão, deixei para trás dinheiro, né? Então eu não estou mais recebendo aquele dinheiro que eu recebia, porque eu tive Então, esse é um bom ponto que a gente também vê em bastante estudos, né? Eu estou com uma obra do lado, você me fala se estiver interferindo no seu ouvir, tá? Para a gente ver se precisa fechar alguma janela aqui, alguma coisa, mas me fala se interferir aí na sua escuta ou na Não, dá audiência. para Vocês ouvir. avisem se tiver Agora que você comentou que está tendo a obra, prestando um pouquinho mais de atenção, a gente consegue ouvir o barulho de fundo, mas tá mas audível, sim, não tem problema. tá bom. Tá Eu tranquilo. acho que você trouxe um ponto interessante. A barreira financeira
sem dúvida, eu acho que é um enfrentamento que a gente às vezes tem, se a gente não tem suportes como alguns países têm, né, de você ter uma cooperação como saúde pública no pagamento daquele serviço, né, que se entende como algo que é benéfico para todo o sistema de saúde e bem-estar da pessoa. Entretanto, a gente vê muito estudo também onde demonstra isso. Se você, como cuidador informal, deixa de ter a sua renda, deixa de ter, né, se você contratasse algum serviço, e aí tem uma série de opções de serviços que podem ser, né, a gente pode falar aqui de cuidados em casa, que podem variar por hora, que podem variar muito de preço. Você pode ter, antes da pandemia, né, centros, dias que podem te ajudar a ter 2 dias por semana, onde você deixa o seu idoso, inclusive especializados em Alzheimer, né, que cuidam disso. Muitas pessoas que chegam para a gente no residencial, às vezes, fizeram contas, né, de tudo que eles tiveram que implementar como gestão, aliado ao estresse que tem dessa gestão, de que vale financeiramente fazer essa conta para migrar para um residencial. Claro, sempre respeitando o tipo de serviço que você está contratando e o tipo de a questão de capacidade financeira de cada um. E a gente, às vezes, eu acho que por que a gente acha importante essas conversas que a gente está tendo aqui? Porque às vezes a reflexão, ela não é às vezes nem permitida ou ela não deixa. Então a gente tem perguntas que você vê assim: quanto tempo às vezes um cuidador informal acha que ele vai cuidar daquele idoso? E se esse tempo tende a crescer? A gente vê casos de pessoas que cuidaram de pais com Alzheimer por 15 anos. Você vai aguentar 15 anos cuidando de uma pessoa, né? Se você é um cuidador informal, será que você tem todas as habilidades para cuidar de um idoso tão bem quanto um profissional? Acho que são questões interessantes que têm que ser postas em debates, né? Será que um familiar sozinho, sou um filho único, estamos vendo isso, um familiar sozinho consegue cuidar bem de um idoso que demanda uma equipe de cuidado interdisciplinar, ele demanda psicólogo, fisioterapia, TO, será que eu consigo? Eu sendo um idoso, será que eu consigo cuidar de outro idoso? Como que vai acarretar um idoso cuidando de outro idoso, né? Então, eu acho que diante disso, a gente tem que falar muito de a aliança de serviços existentes, concordo, há barreiras culturais, financeiras enormes ainda para a gente galgar. Eu acho que isso é uma missão enorme que eu sinto aqui com a equipe, que é o que a gente quer promover cada vez mais, diversos tipos de serviços para diversas categorias e diversas oportunidades. Mas a gente tem que ter essas perguntas, né? Acho que as pessoas, às vezes, não fazem esse exercício. Nos Estados Unidos, você tem, inclusive, papéis disponíveis, onde você entra em centros que te ajudam a fazer o que eles chamam de um assessment, né? Você faz um primeiro diagnóstico de você mesmo para avaliar a sua capacidade em todos os aspectos, se eu sou capaz de cuidar daquele idoso e se eu sou melhor de cuidar daquele idoso de algum serviço profissional. Ou se não, aliado ambos. Eu dedico parte e os serviços dedicam parte também, são essas possibilidades. Então, acho importante a gente falar muito também de cuidar de quem cuida, né? Que eu acho que é um tema que no Brasil tem surgido, a gente tem visto, né, várias faltas de pessoas. A gente já teve, inclusive, aqui um bate-papo bacana que nem esse com uma outra pessoa que cuidou da sua mãe. Eu vi que outro dia você sentou com a Ana Lúcia também, né, que também cuidou da sua mãe por muito tempo e vocês conversaram sobre isso, né? O cuidar de quem cuida também tem que ser pensado. Quando a gente fala do cuidar de quem cuida, a gente tem que estar pensando disso, de que um idoso, ainda mais com um tratamento cognitivo como você lida, precisa de uma equipe interdisciplinar, precisa de grupos de apoios e de uma rede que cuide dele e do idoso, né? De novo, nos Estados Unidos você tem aplicativos onde você coloca lá na semana tudo que aquele idoso precisa e aquela rede informal, pode ser seus amigos, pode ser seu vizinho, vai colocando onde ele pode ajudar. Então, você coloca a agenda do idoso ali, ele fala, eu vou conseguir levar ele para consulta. Uma carona, às vezes, para uma consulta, resolve muito o seu dia. Deixa que eu hoje faço o almoço dele, eu já estou cozinhando para mim, eu cozinho para você. Então, eu acho que tem tanto um papel de sociedade que a gente vai chegar, espero eu, em algum nível, quanto uma série de capilaridade de serviços que existem aí para a gente pensar junto, né? Reuniões familiares, né? Grupos de apoio, eu acho que depois a gente poderia falar um pouquinho disso, acho que você tem uma experiência com isso que eu gostaria de ouvir também, né?
e uma série de exemplos de serviços que a gente vê lá fora, né? Saúde pública lá fora dá manicure para a cuidadora que está cuidando do seu pai ou da sua mãe. Por quê? Porque aquilo é importante para ela. Você falou do autocuidado, né? Dá uma massagem, Então, um dia a gente vai chegar bem lá, legal, né? Eu queria te ouvir um pouquinho nessa importância, né? Do cuidar de quem cuida. Como que você acha, o que existe hoje aqui para a gente passar aqui de dica para os nossos seguidores? Hoje em dia, o que a gente vê, na verdade, é um grande gap, é um grande abismo entre o que seria o ideal, né? O que a gente busca que seja o ideal, que é todo esse esquema que você comentou de como funciona isso nos outros países, principalmente nos Estados Unidos. Então, isso seria o ideal, uma rede de apoio, tudo isso de forma ideal. E o que nós temos na nossa realidade. Então, infelizmente, a nossa realidade hoje passa pelo crivo financeiro. É o maior dos crivos, porque pessoa tem para fazer, boa vontade a gente tem, ideias nós temos várias, e se nos falta ideias, a gente copia dos outros, porque nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente pode copiar um modelo de algum lugar. Então, tudo isso é o que é ideal, mas infelizmente existe o crivo financeiro mesmo. À medida que a doença vai evoluindo, quando a gente está falando de uma demência num grau leve, os familiares, os cuidadores familiares ainda conseguem, mal ou bem, ir levando aquilo, né, de uma maneira relativamente tranquila, sobre alguns pontos de vista. Mas a doença ela evolui, né? Então, a gente sabe, a gente vê casos hoje em dia realmente disso, de 10, 15 anos, uma pessoa cuidando de um paciente com Alzheimer. Por quê? Porque tudo bem que a expectativa de vida aumentou também, tem isso, né? Antigamente se morria mais cedo, hoje em dia a gente consegue chegar em idades mais avançadas. E a tecnologia também veio muito ao nosso favor. Então, ser cuidador hoje em dia tem muito mais facilidade do que se comparar com um cuidador de 10, 15 anos atrás, quando se amarrava cachorro com linguiça, né? Conforme o vocabulário que a gente fala, né? Conforme que a gente costuma falar. Então, tudo isso também evolui de uma maneira positiva para a gente, só que ainda falta muito, porque nas fases leves, talvez você não precise tanto ainda assim de uma equipe multidisciplinar, mas à medida que a doença vai avançando, realmente vai ficando muito difícil, você não tem a técnica. Ai, olha, minha mãe está engasgando muito na hora que come, e aí, como é que eu faço? Então, você começa a precisar de outras pessoas da equipe multidisciplinar para te ajudar nisso. E a gente carece disso, carece em todos os sentidos. Nós, por exemplo, médicos que lidamos com pacientes com Alzheimer, nas diversas fases, se a gente não tiver atrelado a um serviço hospitalar de nível universitário, por exemplo, onde a gente tenha um ambulatório multidisciplinar, a gente trabalha no lugar onde a gente tenha uma multidisciplinaridade trabalhando a nosso favor, você ainda está no lucro, mas o que nós vemos na maioria das vezes é que nós médicos trabalhamos sozinhos nesses lugares, né? Você tá lá, você começa, você apita ao início do jogo, jogo, é time de um jogador só. Você apita o início do jogo, você sai rolando com a bola, você dribla, você mata no peito, você chuta pro gol, você sai correndo para agarrar e você bate o tiro de meta. É tudo você. Então, as orientações do ponto de vista de enfermagem é você que dá, do ponto de vista fonoaudiológico é você quem dá, do ponto de vista de terapia ocupacional é você quem dá. Você tem expertise para isso? Não necessariamente. Muitos médicos têm alguma expertise porque trabalharam com equipe multidisciplinar. Eu aprendi muito com os profissionais de equipe multidisciplinar que eu tive a oportunidade, o prazer imenso e a honra de trabalhar no ambulatório da Unifesp. Mas assim, eu posso ser e provavelmente sou a raridade, né? A maioria das pessoas não tem esse plantel de pessoas junto para poder tocar adiante aí o bonde de um paciente com Alzheimer passando pelas suas diversas fases. Só que pensa, isso realmente para o brasileiro médio é muito custoso do ponto de vista financeiro.
Mas o Mas talvez fato de a gente ter falasse mais um curso... sobre o tema, né? Eu Oi? acho que assim, primeiro só falar que a Elizabeth mandou um recado que está gostando muito da live, ela cuida da mãe dela com Alzheimer. Obrigada, Elizabeth. Eu espero que as dicas sejam boas. Você deve ter muita experiência para contar para a gente. Depois passa pelos comentários também, por favor. A doutora falou, né? Se tiver algumas perguntas a gente pode fazer no final. Se não der tempo, a gente procura responder para vocês depois. Concordo, eu acho que a gente tem um gap enorme, você tem esse desafio, por isso que estamos aqui, né? A gente veio com essa missão à Terra, né, Ana? A gente veio com essa missão para ir seguindo e avançando nesse tema. Agora, você não acha que poderíamos falar mais sobre isso? Desde envelhecimento, que talvez a gente não queira falar, desde projeções, como a gente comentou, de que eu preciso refletir como que vai chegar, desde temas que me estressam e que eu posso dividir e compartilhar com outros, né? E como que alguns temas têm que deixar de ser um tabu, tem que deixar de ser um tabu, né? A gente tem que ir para essa linha de vamos falar sobre, e vamos falar sobre como é estressante você cuidar, às vezes, por 15 anos de um idoso, e vamos falar sobre para a gente se dar as mãos e para a gente ver, vamos falar sobre para a gente poder criar serviços que sejam feitos ou por um grupo, né? Então, você deve ter visto na pandemia, né? Pequenas ajudas, eu moro em prédio e você tem recados no prédio dizendo assim, identificamos 6 idosos impossibilitados de sair do prédio na pandemia, tá aqui os nossos telefones, se vocês precisarem de ajuda para pegar alguma coisa no supermercado e tal, não sei o que, me ligue, eu sou uma voluntária do prédio para poder fazer isso. São esses pequenos atos que vão formando um hábito de uma sociedade, da gente refletir sobre isso e da gente começar a colocar isso, para a gente ir chegando nessas Mas isso possibilidades. precisa ter o desenvolvimento de uma palavrinha pequenininha, chamada empatia. É Que, um ponto muito de cuidar ligado à que empatia, né? E a gente percebe os talentos, às infelizmente, vezes, natos aliados, né, à capacidade e dele. assim, para fazer uma rede de apoio dessas funcionar, as pessoas precisam se colocar no lugar do outro, precisam ajudar, né? E isso é uma coisa que acontece muito com a pessoa que sofre de estresse do cuidador, que sofre dessa doença, porque é uma doença, né? Ela não vê empatia das outras pessoas em relação a ela. Na verdade, eles veem mais cobranças, né? As pessoas cobram muito e são muito pouco empáticas, são muito pouco. Estão muito pouco impelidas a ajudar, a se colocar no lugar daquela pessoa e pensar assim, puxa vida. Assim, nós, às vezes, uma outra mulher, de repente, olha para uma cuidadora e fala, puxa vida, eu sou mulher, eu sou tão vaidosa, olha o grau de sofrimento que essa mulher deve estar passando, porque não consegue se cuidar, não consegue ter tempo de ir num salão, ajeitar o cabelo, ajeitar uma unha, puxa vida, e eu aqui toda ajeitadinha, de cabelinho pintado, unha feita, será que não está me faltando um pouco de empatia? Então, isso às vezes a gente vê na própria família. Por isso que as famílias às vezes são disfuncionais, que você tem filhos, às vezes, da mesma mãe que está doente, por exemplo, onde uma está completamente alheia ao que está acontecendo, está vivendo a vidinha dela, e a outra está em sofrimento. Né? Então, falta empatia, mas a gente precisa, de fato, falar nisso. Eu tenho o costume de, assim, tem sempre a primeira consulta, né? E eu tenho sempre o costume de chamar os familiares para uma segunda consulta sem o paciente. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm um pouco de restrições de comentar sobre determinados assuntos na presença do paciente. Tem muita filha que às vezes tem vergonha de falar de alguma coisa que a mãe fez de errado, tem um medo, tem muitos filhos que ainda têm muito medo dos pais, e apesar deles já estarem doentes e precisando de ajuda, mais do que podendo ajudar, existe essa relação de hierarquia que ainda é preservada em muitos relacionamentos. Então, você vê nitidamente que às vezes é necessário chamar essa família para uma outra consulta, para um outro encontro, não necessariamente uma consulta. Já fiz isso, às vezes, tomando um cafezinho. Eu falei assim: olha, a pessoa, eu não posso pagar outra consulta. Eu falei, tudo bem, então me paga um café e aí a gente vai tomar um café com a família e aí a gente vai conversar, né? Então a gente eu já fiz isso, chamei a família, fomos conversar. Essas Ao ponto inicial que a possibilidades, gente a falou, né? família Você trata de é, uma doença, né? Não é só o idoso é, que foi te procurar
por um tratamento cognitivo, olha só, né? Você daí, nesse caso, né, até o idoso não está nessa conversa, mas a família tem essa importância muito, muito grande, né? Daí depois eu também queria que você falasse um pouquinho dos grupos de apoio de familiares, que eu acho que isso é uma coisa que a gente ouve falar pouco também aqui, né? Talvez é uma cultura que esteja crescendo, que eu acredito que seja bem interessante da gente divulgar. A gente começou a fazer bastante, eu acho que tem 2 casos que eu acho que nos ajudaram bastante, né? A parte social é muito forte dentro dos residenciais. Uma das grandes motivações que a gente tem para as pessoas nos procurarem é para eles passarem a ter uma qualidade de socialização maior, e a Cora é muito forte na sua questão de atividade de socialização. Claro que antes da pandemia a gente conseguiria exercer isso com muito mais liberdade, muito mais aproximação e dentro de eventos e tudo mais, e a gente foi adequando dentro da pandemia, sem deixar de ter, mas adaptando e reduzindo para que pudesse acontecer dentro dos protocolos ideais, né? Estou te colocando isso porque a gente mantém, por exemplo, as rodas de conversa. As rodas de conversa, a gente vê que, independente, né, do que você tem então vou colocar aí de graus ou níveis que a gente tem, como ela é importante para essa expressão do próprio idoso, né? E a gente tem um desejo enorme de começar a fazer rodas de conversa para as famílias, né? A gente já tinha um desejo no passado, antes da pandemia, de fazer com que a Cora, que é uma comunidade, se abrisse para comunidades externas e a comunidade que ela atende, para você colocar isso, né? Então, teriam muitos temas que eu gostaria de que a gente trouxesse para os familiares participarem, desabafarem no nosso próprio ambiente e com, às vezes, sem a participação do idoso, eles mesmos colocando isso. Por quê? Porque a gente, voltando ao tema focal do nosso papo, né? Por quê? Porque quem está cuidando precisa deste suporte, né? Precisa desse suporte, né? E durante a pandemia, a gente viu os casos mais profundos, colocar o atendimento com psicólogos e terapeutas através de videochamadas, que acho que foi até uma pergunta que eu te fiz, né? Doutora Ana, quando você recebe essa família, essa que chegou com os cinco membros da família, como você comentou no começo, você atende sozinha ou você tem esse suporte? Você vai precisar de uma psicóloga do lado? Social, não. né? Eu atendo sozinha e por isso eu tenho essa necessidade tão grande de ter um segundo encontro com essa família, que é para eu poder explicar tudo para eles, todas as possibilidades. Porque assim, uma coisa é você partir do pressuposto que a grana vai ficar curta, que vai mesmo, e que talvez ela não tenha condições de ter todos os serviços. Outra coisa é você expor quais são esses serviços, o que essa família pode ter, onde ela pode encontrar, porque daí vai dela procurar, não procurar, faz vaquinha com todo mundo. Aí é uma coisa que a família tem que se reunir, tem que aprender a virar uma família funcional, onde um vai ajudar o outro, e aí todo mundo se ajudando, sobra grana para fazer as coisas com a mamãe ou com o papai, entendeu? Então, esse é o ponto principal. A família precisa propor com a família, por exemplo. A família precisa se tocar de que eles precisam trabalhar juntos, não podem trabalhar separados. Então, por isso que vem a necessidade sempre de uma outra conversa mais focada nesse contexto familiar, nesses conflitos familiares mesmo, tá? Isso é um ponto. E aí, nessa conversa, é muito importante eu expor toda essa multidisciplinaridade que o paciente vai eventualmente precisar, né? Incluindo rodas de conversa, grupos de apoio. E por que é tão importante? Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: não tenho dinheiro, não temos dinheiro para gastar, nem um tostão a mais. Aí eu falo para a pessoa o seguinte: olha, de tudo isso que eu te botei aqui de opção, os grupos de apoio ou as rodas de conversa são sempre de graça. Sempre de graça. Nunca vi roda de conversa paga. Nunca vi roda de conversa paga. Nunca vi grupo de apoio pago. Pagando para a pessoa ter que estar lá. Então, não é grupo de apoio que faz esse suporte de uma forma ética para o paciente com Alzheimer, né? Então, essas situações elas são muito boas, porque num grupo de apoio, numa roda de conversa, você percebe como pessoa, como cuidador familiar,
que você não está sozinho nessa. E que assim, a gente sempre Exatamente. pensa, né, que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Não é. Às vezes a gente acha que está na pior, e aí, conversando com uma outra pessoa, a gente percebe que, nossa, às vezes vocês estão tão bem, sabe? Então, isso é muito bom para o familiar, quando ele busca essa rede de apoio, quando ele busca essas outras conversas, quando ele busca se interar com outras famílias que estão passando pelo mesmo problema, ele percebe, às vezes, que ele estava fazendo uma tempestade em copo d'água, às vezes, em determinados assuntos. Isso é muito legal para a família. Um grande passo para uma família disfuncional virar funcional é quando eles começam a frequentar grupo de apoio e rodas de conversa. É fundamental. E eu ia te perguntar, a gente teve, né, a gente falou um pouquinho sobre essa parte de serviços que você está colocando, a parte de grupos de apoio fundamental, da roda de conversas que a gente oferece na parte de residencial. E a gente começou a oferecer, no meio do ano passado, esses serviços para cuidador em casa, né, o cuidador da Cora em casa. E a gente leva também essa parte da socialização, que é tão importante e que a gente percebeu que muitas pessoas que estão cuidando do seu idoso em casa estão ainda mais isolados, né? Então, claro que você vai ter algumas questões familiares onde sempre tem uma visita de uma família, a gente vê casos de idosas que tem o chá da tarde que ela faz por WhatsApp com as outras amigas e tudo mais. Mas a gente tem uma preocupação muito grande para os idosos que estão em casa, como eles estão sendo cuidados em casa, então por isso essa oferta de cuidador em casa. E a gente está desenvolvendo cada vez mais essa parte de como a gente leva a socialização em casa, né? E isso, a pandemia nos permitiu experimentar toda a parte tecnológica para os idosos. Você vai saber mais do que a gente, nem todos vão acompanhar no mesmo tempo, no mesmo foco, algo que está sendo feito talvez através de um tablet, que é o que a gente usa para desenvolver algumas atividades, mas começar a colocar, assim que a pandemia o permitir, esses educadores que estão na Cora também para levar esses educadores dentro das casas, sejam físicos, seja para desenvolver uma atividade de teatro, seja para uma conversa onde ele queira desenvolver alguma habilidade que ele falou. A gente tem histórias lindas de pessoas que falam, eu ainda quero fazer um documentário. Tem muita coisa presente, né? Então, queria só te perguntar, eu acho que a gente está com um tempinho quase encerrando aqui. Eu recebi um sinalizador, a gente deve estar com alguns 5 minutinhos aí. E aí queria te perguntar um pouco como que você vê essa parte de algo que pode ser promovido a mais para cuidados em casa. Como que a gente pode cuidar tanto de quem está cuidando desse idoso em casa, como esse próprio idoso. Você vê experiências interessantes, você vê cuidados em casa, o que a gente pode melhorar nesse aspecto, Ana? Eu acho que aqui eu vejo dois cenários. Eu vejo um cenário completamente possível de ser feito se a gente não estivesse numa pandemia, e um segundo cenário com a nossa realidade atual, que é a pandemia. Por quê? Porque naturalmente, com a pandemia, as pessoas se isolaram. Então, está muito difícil, nos moldes atuais, você entrar nos lares das pessoas. Até nós mesmo, com consultas médicas, a gente encontra essa dificuldade. O paciente faz de tudo, dá tudo quanto é desculpa para você não ir fazer uma visita domiciliar, que era uma coisa que antigamente eles eram loucos para isso, né? Falou em posso fazer visita domiciliar? Pode, era cafezinho, chazinho, bolinho, tudo para te recepcionar, e era o evento da semana quando o médico ia na casa. Hoje em dia a gente está um pouco mais restrito. Mas se a gente pudesse pensar numa situação hipotética onde a gente não estivesse vivendo a pandemia, a gente pudesse ter isso dentro da casa das pessoas, eu acho extremamente válido. Eu acho extremamente válido. Eu acho que as poucas experiências que eu tive com isso pré-pandemia foram experiências bastante positivas. Então, eu acho que é uma coisa para se pensar assim. Talvez, se essa pandemia durar mais tempo, que eu acredito que ainda vai durar um pouco mais, talvez a gente tenha que se adaptar e pensar numa maneira diferente de estar entrando nas casas das pessoas, né?
Mas eu acho válido, eu acho bem válido, eu Eles acho pensam que suma, que o que agrega um familiar valor. vocês possam desenvolver juntos, né? Se eles já estiverem morando juntos. Olha que bacana, você Sim, acabou de dar uma dica. A gente pode pensar, né? Se eu desenvolvo uma atividade que o familiar, eu passo para ele isso e ele possa desenvolver isso com o idoso, seria até bacana para esses laços se fortalecerem, sim, né? E de repente até tirar um pouco sim, do estresse. Porque às vezes, né, eu sim, li muito que vocês falam também, quando tem humor, quando tem algo que sai só da parte funcional do cuidado, tende a ter um alívio do estresse, né? Então, quando você consegue aplicar, né, essas situações, é mais positivo. Ana, eu acho que o nosso sim. tempo está encerrando. Eu não sei se tem algum É, ponto aqui que ficou pendente, a gente pode colocar depois. passa tão rápido. Eu não A sei, eu gente acho, pode será que colocar, não tem um. Não sei, se tiver interesse, eu não olhei as quiserem escrever alguma dúvida perguntas. específica, um pedido específico, estamos super à disposição para falar mais sobre as nossas Não, e dicas se alguém de tiver alguma dúvida que não iOS tenha sido respondido, disponíveis. e se alguém tiver tido alguma dúvida que não foi respondida ou algum tópico que não pudemos entrar aqui em discussão, pode entrar no meu Instagram, aqui no canto superior aqui direito, ó. Entra lá e manda uma mensagem para mim que eu respondo, né? Eu acredito que a Ótimo. Veridiana também dê a mesma À disposição. abertura lá no Instagram do Cora, né? E daí qualquer coisa pode entrar em contato direto com a gente ou com vocês, e aí você me manda a pergunta e eu repasso a resposta sem problema algum. Porque essa live parece que é muito, mas é muito pouco, né? É muito curta, né? E o Instagram nos limita nessa 1 hora, né? Então, acho que a gente fica com essa disposição, É, mas fica com um gostinho de quero mais. A gente pode ter outras oportunidades para a gente seguir estou à desenvolvendo. disposição. Estou à Queria agradecer disposição. os comentários, muitas pessoas que comentaram que cuidam de idosos em casa, parabéns. E que belo trabalho que vocês fazem, realmente, eu acho que é uma dedicação muito, muito apreciável. Vocês são verdadeiros heróis, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? E Ana, queria te agradecer mais uma vez por abrir essa oportunidade no seu canal. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua experiência. E vamos seguir divulgando, né, acho que essa é uma batalha bonita, né, de se fazer, de falar mais sobre cuidar de quem cuida, né? E a gente tem essa Divulgando e preocupação de cada buscando, vez mais poder oferecer esse leque, poucos inúmeros que existem, se a buscando, gente realmente divulgando e focar nesse buscando, né? tema Cada vez mais tentar, como um grupo. né? Tentar trazer isso como uma realidade, né? Batalhar para que todas essas coisas que estão muito ainda no se, né? Então transformar esses números em realidade, né? Eu acho que Sem isso é o dúvida. principal. A gente Se precisa preparar para transformar chegarmos isso em realidade efetivamente de lá. alguma forma. Olha, você já está parecendo travada para mim aqui. Será que já Acho que está acabou? encerrando já aqui, né? Tá bom. Obrigada. De nada, Veridiana. Um grande abraço para todos. Obrigada a todos vocês Acho que que estiveram aqui com o a Instagram está gente nesse para a gente bate-papo. encerrar a nossa... E eu vou deixar gravado no IGTV, tá bom? Ótimo. Obrigada, Ana. Tchau. Tchau. Uma boa noite para todos. Obrigada. Para vocês também. Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.